Olá, gente, com satisfação que eu converso com a vice-prefeita de Florianópolis, a Mariane Matos, falando do sublinhado direto de Kfar Sabah, que é uma cidade muito próxima de Tel Aviv. E, enfim, né, todos já estão imaginando qual é o assunto. E a Mariane Matos está com dezenas de lideranças de diversos municípios do Brasil em curso e trocas de experiência em Israel. Eu vou tentar, vice-prefeita, não fazer umas perguntas triviais que você já vem respondendo, tentar pegar por outras Não, mas fica à curiosidades. vontade. Aham. Mas eu vou começar por uma trivial. Quando da chegada aí, já se observava a iminência de ataques? Quando vocês chegaram? Não. O governo de Israel fez o convite para várias capitais do Brasil e também para o Paraguai, Uruguai, Colômbia, tem lideranças de municípios desses países também. Claro que a gente sabe que aqui é uma região sensível, né? Pelo que a gente acompanha, que a gente vê, mês passado teve também um míssil aqui no aeroporto de Tel Aviv. Então a gente sabe que é uma região que isso faz parte da rotina deles, não faz parte da nossa. Então assim que a gente chegou aqui, quando entrou no ônibus, eles nos receberam no aeroporto, tudo, né? É muito bem organizado. E o que que eles fizeram? A primeira informação, falar assim, pessoal, aqui é uma área que às vezes tem conflito. Nós tivemos um ataque muito violento em 7 de outubro, né? Naquele ano onde eles foram totalmente pegos de surpresa em terra presencialmente pelos terroristas. Então, eles falaram assim, qualquer situação que soar um alarme ou alguém mandar ir para um lugar seguro, a gente vai mostrar o que é esse lugar seguro. Toda região tem, todo local público tem, e a primeira coisa que vocês têm que ver é essa sinalização. Mandaram ir para esse lugar, vai para esse lugar caminhando, com calma. Sempre tem tempo para você chegar até lá. Então, onde nós vamos ficar tem um bunker, que é esse lugar seguro. Quando nós chegamos aqui no alojamento, a primeira coisa que a gente fez, largou as coisas aqui no quarto e foi ver qual era o caminho desse bunker, porque se soasse um alarme, era para lá que a gente tinha que ir. Então, é a primeira coisa que eles informam é uma questão de protocolo deles, mas sempre falando assim, ó, tem tempo, é com calma, né? E eles têm um sistema, uma tecnologia fantástica, que a gente tem um aplicativo, eles ficam rastreando a gente o tempo todo e dizem, ó, nessa região que você está agora, tem possibilidade de míssil, vá para o lugar seguro. E aí eles falam assim, primeiro, fique perto de um lugar seguro. Então a primeira mensagem é essa. Significa que tu tem que saber onde é que está o lugar e ficar por ali. Aí se vier o chamado, agora você precisa ir para o lugar seguro que em minutos talvez tenha alarme de míssil. E aí, quando aqui a gente já teve todas as situações de mandar ficar perto do lugar e cancelar, de estar perto do lugar e daqui a pouco começa a vir muitas chamadas dizendo assim, ó, é no lugar que você está vai ter míssil. E aí fica assim, opa, é completamente diferente, E sabe? tudo aconteceu no final Mas das muito contas, né? seguro. Muito provavelmente para Hã? você surreal, porque acabou acontecendo. E qual foi esse momento Acabou que acontecendo. aconteceu? Vocês já estavam em missão, aí tudo foi cancelado? Como que foi, por favor? Sim, não, a gente estava já há 3 dias fazendo as atividades, indo nas prefeituras, teve reunião com prefeitos, vendo salas de situação, vídeo monitoramento, sistema de gestão de cidade, iluminação, limpeza urbana, gestão da água, eles têm aqui um reuso da água muito além assim do que a gente tem aí, né, pelo fato de que a partir de abril até dezembro não chove em Israel. Então, eles têm várias áreas verdes, jardins lindos, assim, porque eles fazem todo o sistema de irrigação por gotejamento. Qualquer rua que você vá, pode ser tipo uma BR ou uma praça, um canteirinho, tem uma mangueirinha ali, onde por tecnologia é controlado o sistema de gotejamento dessas áreas, onde tu vai ter a plantação, onde tu vai ter... E é muito engraçado, a gente viu aqui plantação de bananeira com estufa, e a gente tem bananeira aí em todo canto, né? Então, é outra realidade, mas eles não deixam de produzir, né, de ter isso, porque eles têm uma tecnologia muito avançada para esse problema que eles têm aqui, que é a falta de água até dezembro, falta de chuva, né? Então, é muito interessante, fora de salinização da água do mar. Então, eles têm várias possibilidades de uso da água, de reuso das águas, até do esgoto. Até eu perguntei para o rapaz assim, tá, mas até o esgoto, que são as perguntas que a gente faz, né? Até a água do vaso sanitário vocês conseguem limpar para a gente poder tomar? Dele assim, é totalmente possível e seguro, a gente só não faz porque psicologicamente as pessoas não aceitam tomar essa água. Então ela é usada para irrigação, ela é usada para limpeza de rua, ela é usada para outras coisas. Então eles separam a utilização das águas também de acordo com para que ela vai ser usada. Então como eles sabem que a pessoa vai ter uma resistência de saber, não, eu estou tomando água que era do vaso sanitário, eles dão outras utilidades para essas águas.
Então, qual foi o momento da resposta do Irã? E até assim, na prática, vice-prefeita de Florianópolis, você viu, você ouviu algo? Então, no primeiro dia, geralmente foi à noite. Hoje foi o primeiro dia que o alarme soou de tarde. E daí a gente assim, de tarde fica tranquilo, porque é só de noite que eles começam. E daí a gente não dorme à noite, à tarde vem pra aula, a gente tá com sono. Então, mas no primeiro dia, soou o alarme, eu estava dormindo, era 3 horas da manhã e foi muito esquisito, assim, porque eu tenho o meu despertador e tocou um barulho esquisito. Aí eu peguei o meu celular, dormindo, para desligar o despertador, assim, mas eu não tenho esse som no meu celular. E desliguei no celular, porque eu achava que se tocasse o alarme, ia tocar o alarme no prédio. E tocou no celular. E eu achei isso muito esquisito, eu meio dormindo, né? Eu fui no banheiro e disse assim, será que foi meu celular? O que que é? E eu comecei a ouvir o pessoal caminhando, aí eles começam a falar no corredor, pessoal, vamos levantar. Aí eu fui pro corredor, é só o tempo de pegar uma garrafinha d'água, que a gente sempre, eles mandaram a gente deixar a garrafa d'água, passaporte, um dinheiro, documento e só e vai pro bunker. O resto, né? Se quiser levar uma mochila com uma roupa, com alguma coisa. Então o que que eu fiz? Eu deixei uma mochila pronta, o kit de sobrevivência, né? E aí a gente foi pro bunker, mas nesse momento a gente não tinha noção, a gente nunca tinha passado por isso. Então não sabia se ia ter míssil, não sabia se houve barulho, não sabia nada. Aí a gente foi para esse bunker e ficou ali. E aí daqui a pouco o nosso guia chegou outra mensagem e disse, não, não, podem ir, é em outra região, não é na nossa região, podem voltar para o quarto que está tudo certo. Aí a gente voltou para o quarto. Aí deu 1 hora, tocou o alarme de novo. Uma Aí a gente curiosidade, foi. estou conversando com a Mariane Matos, aqui no Brasil, 12h37, 18h37 do domingo em Kfar Sabah. Uma curiosidade aí, vocês, primeira vez que você entrou num bunker, o bunker, que tem no bunker? É só uma sala normal ou há água, líquidos, comida enlatada, algo assim, para se precisar ficar muito Não, não, tempo, não? é como se fosse assim, ó, um porão. Quando tu vai para uma sala que é toda fechada, não tem janela, ela tem janelas, mas as janelas elas são fechadas com aquelas portas corta-fogo, que nem dos nossos prédios aí para incêndio, né? Então a porta para entrar tem duas portas corta-fogo, daí tu entra num bunker, que é uma área que ela para ter autorização de construção aqui em Israel, ela tem que ter toda uma seguir uns protocolos, então eles falam ela é uma caixa blindada, né? É concreto armado, é muito reforçado, então eles dizem assim, ó, ali você está realmente seguro, pode ficar tranquilo, mesmo que o bunker, eu tinha ideia que o bunker era enterrado na terra, né? Era lá no subsolo, ele está numa área mais baixa, ele está no térreo aqui, mas a parede dele dá para a rua, por exemplo, só que essa parede, ela é extremamente reforçada, então eles falam assim, ó, não tenha medo, você pode ficar tranquilo aí. Então, eu comecei a ficar mais tranquila tendo essas informações das pessoas que começaram a fazer contato, amigos do Brasil, dizendo, eu tenho um amigo que mora aí em Tel Aviv, ele, que se quiser falar com ele, fala. Eu comecei a fazer contato com essas pessoas e essas pessoas vão tranquilizando a gente também, porque eles estão muito acostumados com isso. E Vice-prefeita, foi isso que também foi me deixando mais segura. vocês estão a 30 quilômetros de Tel Aviv, que foi atacada, né, Isso. predialmente falando, até com óbitos, feridos, enfim. Mas você nota que há uma vida cotidiana mesmo sobre esses ataques? E assim, a gente até tem informação de agora a pouco que no mínimo por 15 dias deverá se perdurar. E a gente está falando Israel, Irã, porque daqui a pouco podem mais países entrar. Mais 15 dias. Há uma vida de cotidiano, claro, normal não, mas o pessoal continua com a sua lida. Assim, ó, isso é o que está sendo mais, que eu estou aprendendo mais, de ver essa rotina deles. Antes de ter os ataques aqui, que nós estamos aqui, nós visitamos algumas prefeituras e eles já falaram sobre isso. Eles trabalham muito a questão da resiliência, da psicologia, porque é um povo que sofreu muitos traumas. E aqui, como é um país pequeno, se tem um filho que vai para a guerra e todos os jovens com 18 anos, meninos e meninas, vão para o exército, eles têm orgulho disso. A gente visitou um grupo de jovens e eu perguntei assim, mas vocês querem ir? Vocês têm vontade de ir? Ou se pudesse fazer outra coisa, vocês iam fazer outra coisa? Eles se espantaram com essa pergunta. Eles assim, se eu não for, quem é que vai lutar pela minha família, pela minha pátria? Eles têm
o país como algo muito deles. E para eles é um orgulho fazer 18 anos, ir para o exército e se precisar ir lutar para salvar o pai, salvar a mãe, salvar... Porque eles estão aqui pertinho quando vai para a guerra. Eles não estão indo para um lugar distante dos familiares. Eles estão aqui na fronteira e os familiares estão juntos. Então é algo que todos eles vão. Então as pessoas estão trabalhando e o exército, por exemplo, recrutou a menina aqui da recepção ontem, aí ela foi, recrutou o vizinho do nosso guia lá, ele foi. Então, assim, ó, agora você vem que está na sua vez de vir. E aí eles vão. Porque eles passam, assim que fazem 18 anos, as meninas ficam 2 anos no exército e os meninos 3 anos. E aí só depois eles vão para a faculdade. Então todos eles têm treinamento militar. É muito comum tu estar na rua e tu ver a pessoa, uma mulher, um homem pendurado com um fuzil ali, e isso não te dá medo. Porque tu sabe que é um povo que ele sofre muito ataque, e essa pessoa, se vier um terrorista, se vier, essa pessoa vai nos defender. Então isso para eles é muito... e aí a questão da resiliência, da rotina, eles falam, a gente sofre ataque o tempo todo. Se a gente não seguir com a vida, a gente vai ficar doente, é isso que eles querem. Eles querem derrotar, eles querem eliminar o judeu do mapa, né? Eles querem eliminar Israel do mapa. Então, o que a gente trabalha muito com as crianças, com as famílias, é voltar para a rotina. Que bom que a gente tem os soldados que estão lá nos defendendo, mas a gente precisa tocar o nosso país para quando eles voltarem, eles verem um país próspero, eles verem a gente bem. Então eles trabalham muito isso, as prefeituras, eles têm, o que eles mais reforçam é equipes de psicólogos. Por exemplo, tá tendo essa situação toda aqui. A gente já teve uma atividade com música no sábado, na sexta, que era o Shabá deles. Eles trouxeram uma música, cantaram música latina pra gente, porque é brasileiro que está aqui. Teve o alarme, os músicos foram pro bunker com a gente, tocaram música lá dentro do bunker enquanto estava ouvindo os alarmes. E eles falam, vamos, vai passar, a gente está acostumado. Aí uma pessoa já começou a chorar, porque a gente, nesse dia, a gente escutou barulho. Esse dia foi um dia difícil, assim, porque a gente não tinha escutado ainda e começou o alarme dizer, ó, é no seu bairro, se proteja, não saia, e vem o alarme, eles não escondem a informação. É outra coisa que eu fiquei encantada, assim, ó, tu pode estar correndo risco de vida, tu vai saber, ó, tu está correndo risco, fique no lugar mais seguro. E aí, daqui a pouco vem, conseguimos abater 90% dos mísseis. E quando vem o alarme, para as pessoas que estão aí, para a gente foi muito estranho, né? 100 mísseis na sua região. Irã está mandando 150 mísseis para a sua região. E aí a gente começou a escutar o barulho dos estouros, né? Um barulho abafado que não dava para entender se era longe ou se era perto, ou se era de Israel abatendo esse míssil ou se era dele caindo na terra. Então não tem como a gente saber dentro do bunker o que está acontecendo. E aí eles vão informando a gente pelo WhatsApp, pelo aplicativo. E aí o máximo que a gente ficou dentro do bunker foi 40 minutos, eu acho. O resto foi 10 minutos, 5 minutos. E já vem a informação, ó, você pode sair que está seguro. E aí a gente sai e continua. Foi para aula, o pessoal toca a vida. Então tá, vice-prefeita, eu tinha dito para você que seria um tempo até menor, então as últimas duas questões podem responder, se quiseres, de uma forma mais rápida para não tirar o seu tempo. Tá. E, aliás, Eu falo muito também, né? Me corta. muito obrigado por essa explicação didática da questão cultural deles aí, é o objetivo da entrevista aqui mesmo. Vamos lá, você mostra uma certa tranquilidade, né? Assim, e daqui para lá, dos seus parentes, dos seus familiares, do prefeito de Florianópolis, dos seus, enfim, daqui para lá, como é que tá a ansiedade desse pessoal? E eu até já vou emendar a outra pergunta então, se a senhora lembrar de responder depois, senão eu lembro. E a volta? Já houve essa possibilidade? Vai ser por terra? Como é que tá essa questão? Já que eu até falei que pode se estender por 2 semanas a mais. Enfim, primeiro então, daqui para lá a preocupação dos seus e a questão da volta. Bom, primeiro, o que eu tentei mostrar para as pessoas, o que eu vi? Eu vi que algumas pessoas aqui estavam dando entrevistas, alarmando muito. Diz assim, gente, está todo mundo bem, a gente não está passando fome, a gente está tomando banho quente, a gente tem cama para dormir e a gente está fazendo as atividades aqui, não está podendo visitar os municípios. Mas eles estão mantendo a agenda aqui, trazendo as pessoas aqui para nos dar aula. Então, tá tudo certo. Eu não vou passar uma angústia dessa forma, porque eu não tô. Eu tô me sentindo muito segura. Eu tenho preocupação se eu tiver que pegar um ônibus e ir para outro país, para tentar lá pegar um avião. E aí tem um grupo tentando fazer isso. Então aqui a gente está todo mundo junto, mas tem um grupo tentando, junto com o Itamaraty, fazer essa viagem antecipada. O governo de Israel, a embaixada, eles fizeram uma reunião com a gente, explicaram, olha, o nosso governo entende que o mais seguro é ficar até o espaço aéreo de Israel estar liberado, porque pegar a estrada e depois que vocês atravessam a fronteira, nós não somos mais responsáveis por vocês. Aí é outro país. E a gente tem essa
preocupação também se lá acontecer alguma coisa, como que fica. Mas eles querem seguir a possibilidade de ir para o Egito ou de ir para Jordânia pegar o avião lá. Os seus Eu vou familiares, seguir a seus amigos orientação. querem você amanhã aqui, né? A senhora tem um marido, né? E tem filhos, perdão pela pergunta, Tem e o enfim. marido, tem a minha filha. A minha filha outro dia assim, mãe, tá todo mundo perguntando se eu tô bem, se eu tô bem, o que que tá acontecendo? Ela, assim, Sofia, assim, ó, tá tranquila porque deve estar aparecendo aí nos jornais só bomba, só fogo, só ataque. E aí parece que eu tô nesse meio, eu não tô. Então, tem ataque na minha região, tem ataque ali em Tel Aviv, só que os que tiveram vítimas foram pessoas que não estavam no bunker. Foram pessoas que não conseguiram chegar nesse local seguro que todo local tem. Então, foram as pessoas que se machucaram. Agora teve um ataque à tarde e não teve vítimas. Então, eles têm muito cuidado e eles falaram isso pra gente. Israel gasta muito dinheiro, milhões, milhões, milhões em tecnologia para dar segurança para as pessoas, para fazer de tudo que a pessoa vá para um lugar seguro, construir esses lugares para que não tenha vítima. Pode ter um ataque, vai destruir um prédio, tu constrói, mas que as pessoas não percam a vida. Então eles têm isso e eles têm algo que é fantástico. A gente foi numa cidade aqui, que é a cidade de Haifa, que eles mostraram que caiu um míssil na rótula da cidade. Deles assim, ó, parece que foi um alvo, né? A rótula do trânsito ali, caiu um míssil e fez um buraco de noite. No outro dia de manhã, essa rótula estava florida. Eles já plantaram, já construíram, porque eles têm a preocupação da pessoa, porque se tu levantar e ir para o dia, ir para trabalhar e ver aquela destruição, isso já vai fazer mal para a pessoa. E eles assim, nosso povo já tem muito trauma, não precisa. Então, o que eles podem fazer para dar uma resposta rápida? Então, tu vê nos jornais, teve o ataque, já tem máquina trabalhando, tem bombeiro cuidando, tem um médico atendendo, e tudo eles já vão fazendo para ter a normalidade o mais rápido possível. Bom, que experiência, Mariane Matos, a sua. Quando você vier para Concórdia, nos procure aqui, me avise, tá? Que o sublinhado vai até você. E muito obrigado mesmo pela gentileza, pelo carinho, né? E só para a gente aguçar o nosso internauta, que você está num quarto de alojamento de uma faculdade, é isso? Perdão? Isso, é como se, é um instituto, né? Uhum. Aqui é como se fosse uma faculdade, ó, tem a cama, Sim, obrigado. aqui tá, tem duas camas, mas é um quarto para cada um. Sim. Então eu tô sozinha nesse quarto. Se suar agora para Tem você ir pro bunker, em quanto tempo você está no bunker? em um minuto. O prazo para a gente chegar no bunker, quando diz assim, ó, vá para o bunker, é 1 minuto e meio. Por isso que eles começam a dizer assim, ó, talvez tenha que ir para o bunker, já fique perto. E aí a gente foi em cidades que, dependendo da região, é 1 minuto para chegar no bunker. Tem região que é 14 segundos. Então a pessoa tem que atender aquilo ali e já ficar. Então a gente chega, hoje a gente estava na aula, tocou o alarme. Aí todo mundo levantou, a professora, calma, dá tempo de ir no banheiro, é para ficar perto, vocês já estão perto. E ela muito tranquila, assim. Aí eles vão, conversam, e ela vai pro bunker junto. Daí já tinha pessoas que estavam na estrada aqui, e aí eles devem ter recebido o alarme na estrada e já deve dar a localização do bunker mais próximo. Então, toda vez que toca, a gente vê pessoas diferentes entrando no nosso bunker aqui, porque é o que está mais próximo deles. Então, eles têm, assim, uma tecnologia de comunicação com a população fora de série. Isso aí eu também estou encantada, porque isso é segurança, né? E a gente tem isso na Defesa Civil. Por exemplo, aí em Santa Catarina a gente já tem os alertas da Defesa Civil, tem toda uma sala de situação, então dá para comparar quando a gente tem aí os desastres naturais, vendavais, chuva, alagamento, o que a gente faz aí para poder proteger a população, para depois já entrar na normalidade, para tudo, o nosso problema é esse. Aqui o problema deles é com a guerra. Então, eles têm os drones para bater os mísseis no ar, eles têm todo um sistema de tecnologia para proteger a população desse problema. Então, mas assim, é dar a resposta rápida, é É, cuidar da vida e responder rápido. é tudo uma proporção, né? Como É. disse um dos prefeitos, que eu não vou lembrar o nome agora aí, que está com você aí, numa entrevista, tem cidades que chegam pessoas de fora aqui no Brasil, estrangeiros, e são avisados, ó, não fique com o celular na mão de noite em tal rua. Claro, não quero comparar com guerra, mas e você comparou a Defesa Civil aqui, os desastres naturais, questão de proporção. Muito obrigado pela gentileza e Eu que Florianópolis, agradeço. Santa Catarina, lhe espera, tá bom? Não, fiquem tranquilos. E assim, ó, eu conversei tanto com o Topázio como com o secretário Paulo Bornauzi, que é de Relações Internacionais. Conversei com meu marido antes também. Todos nós entendemos que é para seguir a orientação do governo de Israel. Então, se é para ficar aqui, eu vou ficar aqui. Eu não vou pegar a estrada, eu não vou me aventurar a tentar pegar um avião. Com o espaço aéreo aqui, ele está fechado. Não sei se lá, quando eu chegar na outra cidade, se vai estar aberto ou vai estar fechado. Aqui eu tenho pessoas que estão cuidando de mim. Eu tenho um lugar seguro. E quando o governo falar assim, ó, pode ir. A princípio, a nossa viagem é até o dia 20 que eu
estaria voltando, então ainda estou no prazo que eu estaria aqui. Então, a princípio, eu vou continuar estudando, vou continuar aprendendo aqui com eles. Eu já percebi que eu estou em segurança e que é uma experiência incrível, que eu vejo que esse povo está com uma esperança muito grande, assim, ó, e nos vizinhos, os iranianos, tão felizes. Eles abateram os principais terroristas. E o Israel está indo no terrorista. E o Irã ele está fazendo ataques no civil, né? Porque não tem terrorista aqui, não tem, né? Então é incrível ver o cuidado deles também quando atacam o inimigo para abater exatamente quem tem que ser. Traga essa E o experiência povo para está feliz, está nós. com esperança. Traga essas experiências para nós, para o Alto Uruguai aqui, região da Malc, enfim. Você falou a questão da água, tem também a questão aí de que eles são muito fortes na tecnologia de monitoramento por câmeras, né? E em tudo isso para nós será importante. Um abraço, vice-prefeita. Obrigada também, um abraço e qualquer coisa a gente vai se falando.